Eu acho que, primeiro, em relação à sexualidade, cada um faz o que bem entender, né? Eu sou um liberal e acho que o Estado não tem que ficar intervindo na vida sexual de ninguém. O que eu sou absolutamente contrário é sexualização de crianças, né? E aí não interessa se é homossexual, se é heterossexual, acho que você incentivar sexualidade infantil é uma coisa extremamente nociva. Aliás, saíram dados recentes mostrando um número assustador, né, de adolescentes de 16 e 17 anos que estão engravidando, né? Então, na minha avaliação, isso é um problema assim sério a ser enfrentado, a ser combatido, né? Qualquer influência, como a gente teve aquela peça horrorosa no Rio de Janeiro, que inclusive o próprio prefeito Eduardo Paes, né, rechaçou, né, do pessoal com cabeça de cavalo dançando funk com lingerie na cara de criança de ensino fundamental. Isso para mim é absolutamente inaceitável, vai ser completamente proibido na cidade de São Paulo. Qualquer incentivo para que crianças façam cirurgias ou tratamentos hormonais para mudança de gênero também é absolutamente proibido nas escolas da cidade de São Paulo, né? Porque isso traz danos irreversíveis para a saúde mental dessa criança, traz transtornos mentais irreversíveis, muitas vezes pela vontade ou pelo fetiche de adultos que estão ali ideologicamente pervertidos. Então, nesse sentido, falando sobre isso, de pauta de costumes, sou absolutamente contrário. Também sou contrário que a prefeitura da cidade de São Paulo financie qualquer manifestação política, como, por exemplo, a parada gay, ou mesmo questões de entretenimento. Eu não acho que a prefeitura deva gastar um centavo com o carnaval. Eu acho que deva dar apoio institucional e buscar parceria com a iniciativa privada, porque o carnaval é uma festa lucrativa. Não precisa ter dinheiro público para isso. O dinheiro público voltado para a cultura precisa estar voltado para quem não tem acesso à cultura e, na minha avaliação, para dar a opção para que essas pessoas querem consumir de cultura e não eu, enquanto prefeito ou secretário de cultura, determinar de cima para baixo qual é que vai ser, né, a cultura ou entretenimento que a periferia vai consumir. Então, se é isso que você se refere em relação à pauta de costumes, em relação ao aborto, o prefeito não pode nem proibir nem legalizar o aborto. Agora, o que ele pode fazer, e que eu defendo, que inclusive financio com emendas parlamentares uma iniciativa que eu acho extremamente positiva. Eu sou contra o aborto e há uma instituição chamada Instituição Guadalupe, em São José dos Campos, que ajuda as mães que estão em dúvida, né, sobre abortar, sobre não abortar. Muitas vezes, vendo na realidade, a gente vê que a maior parte das mães que abortam é por questão econômica, por não ter condição de criar aquela criança. Não é porque ela não quer ter o filho, não é porque ela não considera aquilo uma vida humana. Muitas vezes, depois de ouvir o batimento cardíaco daquela criança, ela desiste, volta atrás e resolve ter aquela criança. Então, o que eu defendo? A gente não fique só nesse discurso de tem que proibir. Sim, eu sou contra a legalização do aborto, mas acho que a gente precisa pensar, para além da proibição, como auxiliar essas mães. Como a Associação Guadalupe faz, conceder enxoval, né, ajudar essas mães a ter, muitas vezes são mães solteiras, precisam ter acesso a crédito para ser microcrédito, para serem empreendedoras, né, ao curso profissionalizante para poder se sustentar, a cesta básica para ajudar, ou seja, né, não só proibir, mas ajudar as mães carentes que estão num desespero tão grande a ponto de abortar o próprio filho, a criarem os seus filhos e ter uma ação propositiva, e nisso a prefeitura pode atuar tranquilamente. O senhor falou de curso profissionalizante e escolas, a gente acabou não falando sobre educação, né? Então eu queria voltar um pouco rapidamente na questão das propostas, para tentar entender qual seria a sua proposta, inclusive, para a educação da cidade de São Paulo. Perfeito. Bom, a prefeitura é responsável principalmente pela educação infantil, né? Eu fui presidente da Comissão de Educação e vejo que não só a cidade de São Paulo, mas o Brasil tem problemas estruturais na educação infantil. Na educação infantil é o momento que 85% do cérebro do ser humano se forma, né? Primeira infância. Na primeira infância, exato, 0 a 6 anos de idade. Inclusive o Heckman tem um prêmio Nobel com base nisso. E não há um indicador de educação infantil, nem na cidade de São Paulo, nem em nenhuma outra cidade do Brasil que eu conheça. Acho que a gente precisa criar, São Paulo precisa ser vanguarda nesse sentido, porque dos 0 a 6 anos de idade, a criança precisa ter acesso aos brinquedos educativos corretos, a obras audiovisuais corretas, a plantar uma horta, a brincar, a assistir filme, alimentação, toda uma série de cuidados para que ela tenha o melhor desenvolvimento das suas capacidades cognitivas possíveis. E, na minha avaliação, até começar já aos 5, 6 anos de idade com um processo consistente de alfabetização. Hoje, o analfabetismo infantil no Brasil está em 56%.
Quando a gente saiu da pandemia, estava em 40%, ou seja, a gente saiu já com uma tragédia humanitária que era 40%. Em vez de remediar essa tragédia, a gente aumentou, transformou em 56%. Tudo isso depois se transforma em evasão. Tudo isso são crianças que depois vão abandonar a escola porque não conseguem mais acompanhar. Então, se a gente não tiver um programa municipal forte de combate ao analfabetismo infantil, inclusive com incentivo a aulas no contraturno, e mais do que isso, muita gente, muitos bairros reclamam, principalmente na periferia para mim, que nas creches públicas elas não conseguem buscar os seus filhos a tempo porque tem que buscar 17 horas. E 17 horas que surge aqui essa mesma questão. 17 horas não dá para chegar. Então, para mim, estender esse horário para que a pessoa possa sair do trabalho e buscar a sua criança com tranquilidade, porque senão ou ela prejudica o próprio trabalho, prejudica a renda da sua família, que já não é alta, né? Ou ela precisa fazer algum milagre ali. Faz sentido a política pública, exatamente, né? Não faz sentido você ter a creche pública para atender a pessoa mais pobre se ela não está sendo atendida, porque ela está precisando, né, trabalhar e não consegue buscar o seu filho. E além disso, né, da rede de ensino fundamental, dois problemas principais, né, que a gente tem. Primeiro, evasão, né, de fato, evasão ou faltas, né, falta uma política pública de busca ativa para que os diretores e os professores vão atrás. Inclusive, eu aprovei esse projeto quando fui presidente da Comissão de Educação, junto com um reajuste no valor da merenda, que antes de eu ser presidente da comissão era assim, 20 centavos por criança, que é uma piada, não dá nem pra comprar um chiclete hoje em dia. E o reajuste do Bolsa Permanência também para os alunos pobres que estudam em universidades públicas e não conseguem pagar os próprios custos. Então, a política de busca ativa com um bônus de assiduidade para as escolas, para os diretores e os professores das escolas que mais melhorarem os seus indicadores de assiduidade, ou seja, quanto mais o aluno estiver presente em sala de aula, mais o diretor da escola, mais os professores vão receber. E mais do que isso, de desempenho também. Não adianta o sujeito estar na sala de aula se ele não está tirando boas notas. Quanto maiores forem os avanços na escola em relação à nota dos alunos, também vai ter um bônus pago para isso. E voltado para o aluno, uma política da cidade do Rio de Janeiro, que eu achei bastante interessante, que é você levar os melhores alunos da rede pública para a NASA e para a Disney. Por quê? Você mostrar, principalmente para as crianças mais pobres, que elas têm uma perspectiva de mundo muito maior do que aquela que ela conviveu. Para mostrar para ela, isso às vezes parece meio papinho de coach, né? Mas mudar o mindset mesmo. Mostrar para aquela criança que aquela realidade que ela vive pode ser completamente diferente. Que sim, ela, daquele lugar, consegue estar na Disney, consegue estar na NASA. Existe essa possibilidade na vida dela. Quando eu era mais novo, né, tinha um concurso de redação de uma rede de televisão que quem venceu os três melhores redações iam conhecer os estúdios daquela TV. Eu escrevi uns 20 textos para conhecer os estúdios daquela televisão. Isso me ajudou muito a escrever, a ler, a me expressar melhor. Eu nunca ganhei. Foi um incentivo. Mas só o fato de existir a possibilidade de conhecer estúdio de televisão. Imagina se o estímulo fosse para NASA e para Disney. Eu já fiz tudo aquilo. Então, criar perspectivas, os sonhos mesmo nas crianças, para incentivar elas a frequentar a sala de aula, continuarem estudando e se formarem. Antes da gente está caminhando para o final da nossa entrevista, deputado, eu gostaria de perguntar para o senhor, no começo da nossa conversa... Gostou dessa análise? Assista às lives no canal do MBL Live TV ao meio-dia, 3 horas da tarde e às 18 horas da noite.